Vamos em frente para o nosso próximo destaque de hoje, a CPMI do 8 de janeiro. Mesmo com a pressão do governo Lula para tentar minar a CPMI do 8 de janeiro, mais 3 deputados aderiram ao pedido de abertura do colegiado. Paulo Freire e Olival Marques assinaram pela primeira vez o requerimento. Já o deputado Pastor Gil, que havia retirado o apoio, voltou atrás e aderiu novamente. Com isso, 35 senadores e 194 deputados são favoráveis à proposta de investigação de responsabilidade dos atos. Agora, o pedido de CPMI aguarda apenas a leitura do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. José Maria Trindade, é isso então, Zé? Quase um gesto de resistência agora desses parlamentares, né? Aqueles que estão mantendo assinaturas ou aqueles outros que estão aderindo agora, né? Porque de um lado tem oferta de cargos, né? O governo tentando seduzir com cargos e salários, de outro ameaçando cortar verbas, e a CPMI segue viva então, Zé? A caneta pesa muito aqui em Brasília, né? E é uma prática danosa na política porque ela frauda exatamente a representação. Eu sempre tenho que repetir aqui que eu acho uma vergonha, né? Eu sou do tempo em que se falava na história do fio do bigode, que era a garantia. Mais do que fio do bigode, houve ali uma assinatura reconhecida juridicamente, porque o secretário-geral da Câmara e do Senado, eles têm fé pública. Isso significa que, quando eles dizem que uma assinatura de um deputado é real, ou seja, como se fosse um cartório. E vem lá o deputado sem a vergonha, não é sem vergonha, sem a vergonha de retirar a própria assinatura. Isso virou uma praxe aqui no Congresso Nacional e que não deve acontecer. Neste caso aí, algo muito estranho, algo fora da curva aconteceu naquele dia e é preciso realmente investigar. Eu ouvi aqui de que todos serão condenados. Há ali uma base de condenação por formação de quadrilha e por invasão de prédio público. Quem entrou na Câmara, quem entrou no Supremo, quem entrou no Palácio, me dizem os ministros do Supremo, serão condenados. Condenados. Ah, mas quem destruiu, quem quebrou, outra condenação. Quem roubou objeto, outra condenação. Então, esta estrutura, eu antecipei aqui, né, um entendimento recente de que haveria soltura de vários grupos, e isso aconteceu, de quem não oferece perigo, de quem não está organizado e nem participando de grandes grupos para desestabilizar a democracia, como é essa coisa esquisita, né? De desestabilizar a democracia através de publicações, né? Esses seriam soltos, mas não estão livres dos processos. Tem restrições, o uso de tornozeleira e várias outras restrições. E alguns vão continuar presos. Aqueles onde há um peso maior vão continuar presos e podem ser transferidos exatamente para os locais de origem. Isso porque a execução pela lei de execuções penais diz isso, que preferencialmente o preso deve cumprir a pena próximo à sua família. E eles nem são condenados. Olha, tem casos e casos. Me disse o senador Plínio Valério, que foi lá na Papuda, foi na colmeia, ele voltou relatando assim, histórias esquisitas de um casal que veio se manifestar democraticamente, se viu preso. O casal, ela na colmeia e ele na Papuda. E os filhos estão no estado de origem, lá em Santa Catarina, e eles não sabem com quem estão os filhos, e eles continuam presos até hoje. E mais, o senador disse que, chegando lá, viu pessoas de bem humilhadas, cabeça baixa, com as mãos para trás. Aí ele perguntou para o guarda, né, para o agente penitenciário, ele está algemado? Falou, não, é porque aqui é natural. O preso, ele se dirige às pessoas com as mãos para trás e de cabeça baixa. Então é assim que estão lá, comendo muito mal. A população carcerária da Papuda já estava lotada e mais de 1.000 chegaram, para se ter uma ideia. Então, o que está acontecendo é uma aberração, uma aberração. E todos eles estão presos, já estão sendo soltos. Hoje a gente vai falar mais tarde, né? Foi reconduzido o governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Esse é o símbolo, viu? Apoio até dos partidos de oposição a ele, PT, que entenderam o tamanho da encrenca, né? Zé. Pois é, queria saber do Dantas também, o diagnóstico por aí. Dantas, e aí, afinal de contas, vai ter CPMI, não vai ter? O que é que você está projetando? Olha, o único risco de não ter CPMI é se os ministros do Supremo conseguirem assustar os parlamentares, porque se depender da articulação do governo federal,
vai ter CPI. Como eu já mencionei, e hoje conversei com várias autoridades aqui, a percepção geral é que nós temos um governo que está definhando de forma precipitada, um governo que não tem um ministro da Casa Civil, que não tem um ministro de Relações Institucionais, que não tem nenhuma figura na esplanada com ascendência sobre os demais ministros, tudo para no Lula. O Lula parece que está interessado em viajar com a Janja, então está um governo sem acéfalo, um governo sem cabeça, sem controle. Não há uma figura como o próprio Lula já teve ali, o Zé Dirceu, o Palocci, como o Temer teve com o Eliseu Padilha, que faleceu agora esta semana. Então é um governo acéfalo, é um governo descoordenado, é um governo que não tem interlocução com o Congresso. Eu acabei de vir do Congresso, conversando com deputados da Frente do Empreendedorismo, que se reuniram hoje com o Haddad, e a novidade é que foi a primeira vez que o Haddad pisou lá para falar sobre reforma tributária, né, sobre desoneração da folha, sobre a possível inclusão aí da taxação, né, desses sites de venda chineses. Enfim, foi a primeira vez que o Haddad fez um gesto, pisou lá num gabinete para conversar, ou melhor, ele recebeu no seu gabinete, mas foi a primeira vez que ele se dispôs a conversar com parlamentares, o ministro da Fazenda, que tem aí a principal pauta na sua mesa, né, a pauta econômica. Então, é inacreditável você pensar que um governo desse tem qualquer capacidade de segurar ou não CPI. A CPI, essa CPMI do 8 de janeiro, naturalmente ela assusta também integrantes do Supremo, do próprio Judiciário, porque, como a gente conhece, CPI, eu que já cobri várias aqui, assim como o Trindade do meu lado, nós sabemos aqui aquela regra, a CPI todo mundo sabe como começa, não sabe como termina. E a CPI pretende investigar as responsabilidades de todos envolvidos e, naturalmente, ela vai acabar extrapolando para a apuração das condições de encarceramento citadas agora, todo o problema envolvido, né, no abuso e da violação da própria lei, da Constituição, na garantia dos direitos dessas pessoas. Então, há muita coisa envolvida, é uma CPI que, sim, tem condição de se tornar a CPI do fim do mundo, como eles gostam de batizar aquele inquérito das fake news. É uma resposta importante do Congresso também, para que Supremo, para que Judiciário volte para a sua caixinha e que o Executivo também o faça. Hoje, a gente está aí acompanhando, há muita força, mas já há muita movimentação também nos bastidores. E como nós sabemos, tem muitos parlamentares importantes, lideranças, que possuem processos ainda ali na gaveta de determinados ministros. E essa negociação de bastidor, ela sempre pesa na decisão sobre a abertura ou não, na instalação ou não de uma CPMI com essa